Olá, meninos! Vamos começar aqui a conversar hoje sobre esses transportes em bloco mediados por vesículas. Para alguns já é revisão, para outros primeira vez, né? Mas vamos lá ver se a gente consegue fazer isso daqui nesse vídeo, ouvir essa explicação. Lá no final você vê as instruções para as tarefas, para os exercícios, tá bom? Então, a gente começa fazendo uma revisão sobre os outros transportes que nós já aprendemos. A gente aprendeu que a célula se comunica com o meio externo através da sua membrana plasmática, que é fosfolipídica, tem duas camadas de fosfolipídios e ela tem permeabilidade seletiva, né? As coisas atravessam de fora para dentro ou de dentro para fora na membrana, atravessando essa dupla camada de fosfolipídios, né? Ou atravessando as proteínas que porventura venham a atravessar essa membrana plasmática, mas às vezes essas coisas são muito grandes e não conseguem atravessar nem pelas proteínas, nem pela dupla camada de fosfolipídios. Quando isso acontece, a gente tem aqui o transporte de pequenas partículas, que vai fazer esse transporte de dois jeitos. Vai ser com gasto de energia ou sem gasto de energia. Quando é sem gasto de energia, a gente chama esse transporte de transporte passivo. Quando acontece passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a gente chama esse transporte de difusão. Difusão é simples quando ela atravessa, olha só, a dupla camada de fosfolipídios, e a gente diz que ela é facilitada quando ela passa por uma proteína. Mas às vezes esse transporte ele precisa acontecer do meio menos concentrado para o mais concentrado, e isso é ruim, ruim não, né? A célula precisa gastar energia para que isso aconteça. E isso a gente chama de transporte ativo. Opa, eu acabei esquecendo aqui de revisar a osmose, tão importante para nós a osmose, né? Que é a passagem da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. No caso da osmose, quem passa é a água. Quando eu falo em passagem de soluto, é que eu falo em difusão, no transporte passivo, e transporte ativo quando tem gasto de energia, ok? Tudo isso a gente já viu, tudo isso a gente já, inclusive, exercitou em sala de aula, tá certo? Mas olha só, hoje a gente vai retomar, como eu já disse para uns e para outros a primeira vez, a gente vai falar sobre o transporte de grandes partículas, ou seja, nesse caso, não vai ter passagem direta aqui, ó, do meio externo para o meio interno, ou vice-versa, pela dupla camada. Na verdade, a membrana ela vai meio que se deformar para que essas partículas grandes que não conseguem atravessar possam passar de um lado para o outro da célula, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora, tá certo? Nesse caso aqui, gente, a gente não consegue fazer com que essas partículas atravessem diretamente, e aí o que vai acontecer? A membrana vai se deformar e ela vai formar pequenas bolsas. Essas bolsinhas a gente chama de vesículas, ok? Por isso que a gente chama isso aqui de transportes mediados por vesículas, e alguns livros também chamam isso de transportes em blocos, tá certo? Quando a célula coloca alguma coisa para dentro, a gente chama esse transporte de endocitose. E quando a célula coloca alguma coisa para fora, a gente chama isso de exocitose, ok? Então, fica fácil a gente lembrar por quê? Endo, para dentro. Exo, para fora. Olha só. Endo para dentro e exo para fora. Beleza? Dentre os transportes mediados por vesículas de entrada de partículas, existem dois, a fagocitose e a pinocitose, e na exocitose também. Existem dois tipos, tá bom? Eu achei esse mapa de conceitos
nesse site aqui, ó. Achei muito fofo, por isso eu trouxe ele aqui pra gente colocar aqui no nosso PowerPoint, tá bom? Foi feito novinho, exclusivo pra vocês. Muito bem. Então, vamos lá, galera, ó. Dentre esses transportes mediados por vesícula, a endocitose é o processo que permite a entrada de substâncias de fora para dentro da célula, ou seja, do meio extracelular para o meio intracelular, através de vesículas. O que são mesmo essas vesículas? Essas vesículas a gente chamou de bolsas. Eu não sei escrever com isso aqui não, gente. É difícil demais. Olha só. Bolsas. Muito bem. E essas bolsinhas a gente chama de vesículas de endocitose, ok? Elas são formadas por invaginação da membrana, ou seja, ela se deforma, é como se ela fosse empurrada para dentro, né? E aí ela forma meio que uma vesiculinha para dentro dela. E existem 3 tipos, na verdade, de endocitose, mas a gente vai ver só 2. Como eu já disse, a pinocitose e a fagocitose. O que é a pinocitose? O prefixo pino, gente, tem a ver com líquido. E citose, célula. Portanto, pinocitose vai ser a entrada, olha só, vai ser a entrada de partículas líquidas ou de moléculas dissolvidas em líquido, ok? Nesse caso aqui, ocorre a invaginação da membrana e a bolsinha que se forma, a gente dá o nome de pinossomo. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a pinocitose. Esses verdinhos aqui são solutos dissolvidos em água. Ou vamos pensar que isso aqui seja gotículas de água. Olha só como ele empurra a dupla camada de fosfolipídios para dentro. É como se eles estivessem invadindo a célula. Quando isso acontece, olha só, essa dupla camada de fosfolipídios sendo forçada para dentro da célula, é como se ela sofresse um estrangulamento aqui, ó, nessa região. E aí a vesícula acaba se soltando dentro da própria célula, ok? E esse processo aqui é o que a gente chama de pinocitose. Essa bolsa aqui recebe o nome de pinossomo, ok? E aqui eu posso ter partículas que vão ser absorvidas pela célula, eu posso ter partículas que vão ser digeridas pela célula, tá certo? E isso, então, é a pinocitose, tá bom? Já a fagocitose, quem é a fagocitose? Vai ser um englobamento de partículas sólidas. Lá na pinocitose eu tenho pequenas partículas, tá? São molequinhas dissolvidas em água ou até mesmo gotículas de água. Mas aqui na fagocitose não, aqui a parada é mais sinistra porque eu tenho partículas sólidas, grandes, coisas grandes. Às vezes é célula englobando célula. Por quê? Na fagocitose, gente, ocorre a formação dos pseudópodes, que para algumas células funcionam como meio de locomoção, ok? A vesícula formada na fagocitose é o fagossomo. E esse fagossomo, como ele está englobando uma partícula sólida, automaticamente ele vai receber a ação dos lisossomos, que são aquelas organelinhas que vocês viram lá no 8º ano, que tem a ver com a digestão intracelular, ok? Quando os lisossomos se unem ao fagossomo, ocorre a formação do vacúolo digestivo para posterior plasmocitose. Vamos já falar dessa plasmocitose, tá? O processo de fagocitose é realizado por células que podem se movimentar, como as amebas, e elas usam os pseudópodes nessa locomoção, os macrófagos também e os neutrófilos também. Só que esses falsos pés, eles também funcionam como se fossem braços que colocam essas partículas sólidas para dentro da célula, tá certo? E lá nas amebas ele tem a ver com alimentação. Já os macrófagos e os neutrófilos são células que vão fagocitar vírus, bactérias e corpos estranhos, ou seja, vão fagocitar antígenos, ok? Que vão atuar na defesa do nosso organismo. Quem são mesmo os antígenos? São aqueles mesmos que nós aprendemos
lá no capítulo 5, que são as estruturas que vão induzir a formação dos anticorpos, que são aquelas nossas proteínas de defesa, tá certo? Desse modo, a fagocitose é um importante processo relacionado à proteção do organismo contra agentes patogênicos. Nunca mais na sua vida você pode esquecer disso, tá certo? Olha só como é que acontece a fagocitose, coisa linda. Tá aqui o patógeno, pode ser uma bactéria, pode ser um corpo estranho, né? Às vezes você se machuca, o dedo entra um pedacinho de madeira, não inflama? Pois pode ser isso aqui. Aí o que vai acontecer? A célula que vai fazer fagocitose, ela emite, ela projeta esses pseudópodes, tá? Olha só, os pseudópodes literalmente são feitos de membrana plasmática. A gente pode pensar que esse processo que está acontecendo aqui é praticamente esse mesmo aqui, ó. Vamos voltar, pronto, olha só. É esse mesmo processo aqui. Só que aqui a célula ela foi empurrada. Lá o que foi que a célula fez? A célula se projetou e tá formando a vesícula. Vamos voltar lá na nossa imagem. Olha só, ela tá formando aqui a vesícula. Quando essas duas pontinhas aqui se juntam, olha só, que estrangulam a vesícula e a vesícula entra, olha só o que acontece? Eu tenho a formação aqui do meu fagossomo, envolvendo essa partícula, tá dentro da célula, mas está num ambiente isolado dentro da célula. Para que isso, Rose? Por que isso? Simples. Isso aqui precisa ser digerido. E como é que eu vou digerir isso daqui? Os lisossomos, que são as vesículas que contêm enzimas, o que elas vão fazer? Elas vão se associar, elas vão se unir a essa vesícula, a esse fagossomo, e vão formar o que a gente chama de vacúolo digestivo, beleza? Esse vacúolo digestivo, ele vai fazer a digestão, as enzimas, as hidrolases lá dos lisossomos, né, que são as enzimas dos lisossomos, vão fazer essa digestão. E aí, gente, é que mora a coisa mais interessante da célula. Se você pensar na nossa digestão, olha só, a gente come, o alimento, ele literalmente atravessa o nosso corpo por dentro do tubo digestório. O que a gente consegue absorver lá no intestino, passa para o sangue. O que não consegue, sai sob a forma de fezes. Aqui na célula é do mesmo jeito. Olha só, entrou o patógeno, ou que a célula iria se alimentar, ou que ela vai se alimentar. Os lisossomos vêm, fazem a fusão, formam o vacúolo digestivo. O que prestar, a célula recebe por difusão, né? Até porque aqui dentro vai estar mais concentrado. E o que não serve, olha só, ela põe para fora, sem com que isso aqui nunca tenha entrado em contato com o citoplasma, certo? Esse processo aqui de eliminação, gente, é que é exocitose. E nesse caso aqui, como esse resíduo é o que está sendo eliminado, ou seja, é o produto dessa digestão que está sendo eliminado, esse processo recebe o nome de plasmocitose. Olha só, tá vendo como não é difícil? Tudo faz sentido, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo de fagocitose de defesa. Olha só, isso aqui é uma lâmina de sangue, né? Passou aqui a célula, o neutrófilo, olha só. Ele vai correr atrás desse antígeno, né? Que é uma bactéria, para poder englobar, tá bom? Depois, se você quiser, eu tenho esse vídeo completo, a gente consegue ver ele melhor. Eu mando para vocês lá no grupo, tá certo? Olha só. Então, gente, se a gente parar para pensar, diferenças básicas entre fagocitose e pinocitose. A gente já sabe que os dois são processos de endocitose, tá? Só que a fagocitose refere-se ao englobamento de partículas sólidas a partir da formação dos pseudópodes. Já a pinocitose é o englobamento de líquidos. Não se formam pseudópodes. Para que as partículas sejam englobadas, a membrana plasmática que vai sofrer invaginações, ou seja, ela é quem é meio que, vamos dizer assim, que atacada, né? Não é bem um ataque, mas porque ela recebe, ela aceita,
Então, ela invagina, aprofunda-se em direção ao citoplasma e forma um canal que estrangula nas bordas, né? Literalmente aí fazendo com que a particulinha, olha só, líquida, forme o pinossomo. Na fagocitose, não. Na fagocitose, a célula, ela é ativa. Por falar nisso, gente, isso daqui tudo, a célula tem que estar viva, certo? Gasta energia e não é pouca, tá bom? Vamos lá. Aí agora vai botar pra fora. Vocês viram como o processo é legal, como o processo é bonito? O processo de eliminação de partículas é a exocitose. Olha que eu acho essa coisa mais linda, gente. Chega, me arrepio todinha, ó. Olha a vesícula. Tá aqui. Estão vendo que a vesícula também é formada por fosfolipídios? Tá bem aqui dentro, ó. O resíduo. Celulinha. Opa, esse negócio aqui não dá nem pra gente ver, né? De amarelo. Olha só. Quando eu tenho aqui a minha vesícula, certo? Essa vesícula aqui pode ser de um vacúolo digestivo, né? Terminei a minha digestão, absorvi o que eu queria, o que eu não quero. Essa vesículinha, ela vem, se encosta aqui na membrana e já começa a fusão. E aí, olha só como as molequinhas, as forças intermoleculares entre a dupla camada de fosfolipídio, que é fluida, não podemos esquecer isso nunca. Olha só, é como se estivesse botando assim algo do avesso pra fora, tá vendo? Olha, a perfeição disso, gente, é muito legal. Não sei vocês, mas eu acho essa coisa mais linda do universo sideral. Olha só. Vesícula com os restos encaminhada para a membrana, a vesícula se funde à membrana e os restos são eliminados para fora, para o meio externo. E aí a membrana se reconstitui, tá certo? Dando origem aí ao que a gente chamou de exocitose. Se, somente se, a célula estiver eliminando restos da digestão, isso é plasmocitose. Olha aí que coisa linda esse GIF também. Deu para entender? Tá aqui a vesiculinha, meio externo, vesícula se funde, põe para fora. Mas existe um outro tipo de exocitose, galera, onde a célula produz coisas através do retículo endoplasmático, que manda lá para o complexo golgiense, que é essa organela lindona aqui, ó, tá? Que é a organelinha que você aprendeu também lá no 8º ano, que é capaz de armazenar substâncias dentro da célula. Ela modifica alguma coisa, vamos aprender isso também, tá? Mas a principal função dela é armazenar e secretar substâncias. E como é que ela secreta? Tipo, a gente sabe que a aminoácido atravessa a membrana, mas uma proteína inteira não entra na célula, nem sai. Ela precisa ser mediada por uma vesícula. E olha só, as proteínas que a gente produz e libera ao meio externo, elas precisam ser eliminadas por vesículas. Então, o que o complexo golgiense faz? Ó, ele produz uma vesícula, aí essa vesícula, que é feita de fosfolipídios, olha só, ela vem, ó, se encosta aqui na membrana e vai-se embora. É assim que as glândulas liberam hormônios. É assim que as glândulas exócrinas, tipo, aqui na boca a gente não tem as glândulas salivares que liberam a saliva? Pois bem, dentro da saliva não tem a amilase salivar, que é uma enzima que a gente sabe que é uma proteína? Pois então, é exatamente assim que essas substâncias são eliminadas ao meio externo. Tá certo? Toda bonitona. Beleza, gente? Olha só. Vai pra frente, vai pra trás, volta, assiste esse vídeo várias vezes. Você vai ter tempo pra isso. Depois que você assistir essa aula, você vai acessar o MS Teams, vai baixar a tarefa de classe. Que aí daqui a pouco nós estaremos lá juntinhos fazendo essa tarefa com vocês. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta e a gente está gravando esse vídeo que é justamente para não ter cortes, você ir para frente, ir para trás e baixar quantas vezes, voltar e assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Até daqui a pouco, nada segura um setembrino, tenha fé que tudo vai dar certo. E como não poderia deixar de ser, gente, tudo que eu tirei, estão aqui as fontes, tudo que eu usei, estão aqui as fontes, para que a gente não possa
ter nenhum problema aí com o pessoal que trabalha duro para construir essas imagens, tá bom? Beijo grande, até daqui a pouco. Tchau, tchau.